Bora lá nós. Deixa eu fechar aqui. Bom, boa noite oficial. Então, estou muito feliz, agradeço cada um de vocês, porque nesse dia, numa sexta-feira, saindo do carnaval, está aqui para ouvir esse assunto que para mim é muito caro, muito importante. Então, é motivo de agradecer a cada um de vocês por estarem presentes, tá? Obrigada. Qual vai ser a dinâmica do nosso webinário? Durante uns 40, 45 minutos, eu vou fazer a apresentação geral de todo o conteúdo desse webinário. E aí, depois a gente vai abrir para questões, para bate-papo sobre esse assunto, tá? No finalzinho, a gente vai fazer o sorteio de 5 e-books, que depois a gente vai enviar por e-mail para a pessoa sorteada. O e-book Desenho Ancestral, que eu escrevi em 2010, sobre esse assunto que a gente vai falar aqui, sobre o desenho ancestral, sobre o jogo de pintar, sobre o ateliê Clorier, enfim, todo esse trabalho de criação do Arno externo, que eu vou contar tudinho para vocês aqui nesse webinário. Esse webinário é para expor para vocês todo esse trabalho. Bom, então essa vai ser a dinâmica. Quem ainda não colocou o nome no chat, coloca o nome para participar do sorteio, beleza? Vou compartilhar a tela aqui com vocês para fazer a apresentação. Deixa eu fechar aqui o WhatsApp. E vamos lá. Tô bem. Então, eu vou começar fazendo uma breve apresentação aqui da minha pessoa. Eu vou falar um pouquinho de formação acadêmica, porque não é todo mundo aqui que me conhece. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode escrever no chat. Betina está de olho aqui. Então, na hora que a gente abrir para as questões, a gente vai chamar, tá? A minha formação acadêmica, eu sou formada em artes visuais e artes cênicas. Tenho licenciatura em artes visuais. Me formei com o Arno externo, né? E sou arte terapeuta. Então, essa formação acadêmica minha. Também tenho uma formação que está em andamento, que é em psicopedagogia, que é uma pós, para complementar um pouco os estudos aí que eu venho fazendo já há 13 anos. Em 2010, eu conheci o trabalho do Arno externo, fiquei encantada e resolvi estudar com ele lá na França. Então, eu peguei todas as minhas economias e fui para lá. Antes disso acontecer, eu devo contar para vocês que eu dei aula de arte em 87, 88, e lá eu detectei uma questão que foi muito forte para mim, que é a coisa das crianças receberem um material pronto para pintar. Que o desenho que elas produziam não era valorizado, que elas tinham sempre um objetivo inalcançável para chegar e, portanto, isso causava uma frustração muito grande para elas. Esse foi o grande motivo que eu parei de dar aula de arte, que eu não concordava com a metodologia. Eu dava aula no estado de São Paulo, na periferia de São Paulo, num lugar chamado Cidade Tiradentes, para quem é de São Paulo conhece, no extremo da Zona Leste, e ali eu entendi o que eu queria com a arte, né? O meu propósito, o que eu queria. Já tinha um trabalho pessoal como artista plástica, já tinha um trabalho pessoal como atriz, e queria dar aula justamente para poder fazer com que as pessoas acreditassem no seu potencial criador, né? Esse era o meu objetivo e é meu objetivo até hoje. Eu digo que hoje é meu propósito de vida, que eu lido com isso, tanto na arte terapia, quanto na arte educação, quanto no meu trabalho artístico, é levar
a arte para que a pessoa também coloque as suas emoções e dialogue com a sua arte, tá? E foi com este propósito que me levou até o Arno, né? Aqui, a minha história com o Arno. Essa foto é de 2010, quando eu resolvi ir atrás do conhecimento na fonte, porque eu queria saber como é que esse homem tinha chegado àquilo que eu já pensava há muito tempo, que era um desenho que não se ensina, né? Um desenho que a gente já tem. Então, isso era a minha inclinação com a arte. E quando eu conheci o trabalho do Arno, através de um amigo que morava na França, e que me falou que levou a filha para um ateliê de uma pessoa formada pelo Arno, e essa menina, que tinha uma série de problemas, se entendeu muito mais, uma menina de 4 anos, conseguiu entender alguns processos precocemente e ficou até os 7 anos trabalhando dentro desse ateliê. Ele me contou essa história me tocou, aí eu comecei a estudar as coisas do Arno, fui estudar com ele lá, e durante 10 dias eu fiz uma imersão com ele, e mais um mês eu fiz uma imersão em outros ateliês para poder trazer isso para o Brasil. Tá? Daí eu trouxe toda a metodologia para o Brasil e montei um ateliê. Né? Eu montei um ateliê aos moldes do ateliê Clolier. O que é o ateliê Clolier? O nome em francês, clos, significa fechado, abrigado. Lieu é lugar. Então, Clos-Lieu é um lugar abrigado. Eu abrasileirei esse nome e criei Clolier. Esse nome pertence a nós, o Ateliê Clolier, e aos alunos que são formados por mim podem usar este nome Clolier, tá? Aí o que muita gente me pergunta, qual é a diferença entre um ateliê de arte ou um ateliê terapêutico, um ateliê arte terapêutico, uma sala de aula de arte e educação para um ateliê Clolier? A diferença é que o ateliê Clolier, ele é criado somente para a prática de jogo de pintar, tá? Eu vou explicar o que é o jogo de pintar. É um jogo lúdico, mas é um jogo. E esse jogo leva a pessoa a acessar o seu desenho ancestral, tá? Então, não é um ateliê que você vai encontrar várias metodologias nele. Nós aqui estamos dentro de um ateliê. Então, vocês estão vendo aqui atrás de mim, tem uma parede. Aqui eu até deixei alguns desenhos para ficar mais ilustrado, mas normalmente ele não tem desenho nenhum, ele só tem esse papel craft forrado na parede e a mesa paleta, que é esse instrumento que vocês estão vendo aqui atrás, que é uma mesa que tem 18 cores de guache com pincéis. Vou explicar mais adiante para vocês. Então, o Clolier, ele é um ateliê onde acontece um jogo, ele é um grande tabuleiro, tá? E que tem a figura central do facilitador, que é chamado de servant, que é um personagem central dentro dessa estrutura de jogo. Eu vou contar a história do Arno Stern. Por quê? Porque a história dele diz muito deste lugar onde nós estamos e diz muito sobre o jogo de pintar. Então, o Arno Stern é um alemão que está hoje com 98 anos, tá? Trabalhando, ativo, lançando livro, fazendo live, tá aí ativo, com a ajuda dos filhos, obviamente, mas está aí. Por que é importante falar que ele é alemão, que ele é judeu e que ele nasceu em 1924? Ele nasceu em 24 e com 9 anos, em 32, 33, 32, 33, ele, obviamente que a Alemanha estava invadida pelos nazistas e ele teve que se fugir de lá e se refugiar
num campo na Suíça. Ali ele conseguiu um abrigo, a família dele, pai, mãe e ele, conseguiram um abrigo e viveram neste abrigo, embaixo da casa, desse campo, por 2 anos. Isso é muito importante para a gente entender o conceito de Clolier. Um lugar abrigado, um abrigo, um lugar onde, uma caverna, um lugar onde você pode se expressar. Um lugar ao contrário do que muita gente pensa, eu estou num lugar fechado, um lugar que não tem parede, um lugar que vai me oprimir. Muito pelo contrário, é um lugar que faz a pessoa mergulhar e conversar com ela mesma, né? É importante eu contar que isso faz a diferença dentro da criação do Clolier, que foi a criação feita pelo Arno. O Arno trabalhou, depois disso, quando a guerra terminou, ele conseguiu um trabalho que era num orfanato para crianças da cultura judaica e que tinham ficado órfãs. Essas crianças, elas tinham uma rotina e entre o jantar e a hora de dormir, ou entre o almoço e uma outra atividade, ele tinha um espaço para acolher essas crianças. E a única coisa que ele conseguiu fazer era fazer com que essas crianças desenhassem. Esse era o papel dele. Isso também ajudou vários psicólogos e vários terapeutas que também trabalhavam nesse orfanato a desenvolver algumas teorias a partir disso. Mas a teoria do Arno não era em cima da psicologia, nunca foi. A teoria dele foi em cima de uma questão. Por que é que todas as crianças, todas, desenhavam com as mesmas simbologias, com os mesmos traçados, com os mesmos códigos, como ele diz? O Arno não diz muito sobre simbologia, ele diz muito sobre código, tá? Daí ele chegou à conclusão de que alguma coisa em comum essas crianças tinham. A partir dessa indagação, o Arno montou o seu primeiro ateliê depois que o orfanato foi fechado. Ele montou o primeiro ateliê em Paris, num apartamento, numa sala do apartamento, e ali ele conseguiu trabalhar com outras crianças que não eram só os órfãos de guerra. Então, eram várias crianças de lugares diferentes, porque era uma França que que acolheu muita gente, né, e que tinha uma mistura ali de povos, então tinha gente de várias nações. Por isso, ele começou a investigar o desenho dessas crianças diversas e constatou que essas crianças tinham algo comum, que esses códigos apareciam da mesma maneira que as crianças do orfanato. Muito bem, ele passou a estudar isso também. Além de proporcionar a pintura para as crianças, ele começou a estudar o desenho dessas crianças e constatou que as crianças desenhavam de maneira mais pura, mas sem contaminação, quando elas estavam abrigadas, quando elas estavam num ambiente que não tinha interferência externa, num ambiente onde ela pudesse jogar, brincar com as tintas de uma maneira séria, real, como se fosse de fato um pintor. Quanto mais sério era aquele jogo, é um jogo lúdico que brincava de pintar como um pintor, sem julgamento, sem tema, como se fosse assim, olha, eu vou emprestar o meu ateliê aqui para vocês vão vir pintar, vocês podem ficar à vontade, eu vou proporcionar tinta, pincel, vou limpar tudo, vou deixar tudo organizado, a tua preocupação é só pintar. E foi isso que aconteceu. O Clolier foi criado dessa maneira, deixando as pessoas pintarem, deixando as pessoas se expressarem, né? A partir daí, ele viu que as crianças reproduziam os mesmos códigos. Então, esses códigos não tinham muito a ver com a condição da criança, e sim era inerente ao ser humano. A partir dali, o Arno foi estudar pelo mundo. Então, essas fotinhos aqui que eu estou mostrando para vocês, isso aqui, ó,
né? É na África, isso aqui no Peru e isso no Afeganistão. E essa daqui é em Paris. Mais ou menos da mesma época, tá? Ele conseguiu um apoio da Unesco e foi, junto com outros pesquisadores que iam pesquisar outras coisas, ele foi trabalhar, né, pesquisar com pessoas que não tinham sido escolarizadas, que não tinham uma escrita tal como nós temos. E ele queria saber como era o desenho dessas pessoas que não tinham passado pelo processo de escolarização. E ele percebeu que os desenhos tinham os mesmos códigos das crianças que tinham escolarização. Então, a questão não era bem a alfabetização que modificava o desenho, e que o desenho tem uma coisa que está anterior a tudo isso, anterior à escrita, anterior à fala, né? E, a partir dali, ele descobre e determina a formulação. Ele dá esse nome. Formulação é a fórmula que as pessoas fazem com os traçados que elas conquistam na primeira infância. Na primeira infância, por quê? Porque o desenho na primeira infância está intimamente ligado ao movimento corporal. Então, esse movimento corporal que vem desde a nossa formação, desde a multiplicação das nossas células, desde o movimento que o feto faz no corpo da mãe, até o nascimento, tudo isso está registrado no nosso corpo. E tudo isso aparece no desenho quando a criança inicia o seu traçado. Então, o traçado da criança na primeiríssima infância é o traçado do movimento que ela tem guardado no corpo. Esse diálogo, ele continua com o ser humano para sempre, só que ele vai modificando, porque o corpo modifica, ele cria condições mais maduras, mais fortalecidas para uma coisa, para outra, e esse desenho ele vai sendo alterado. E a cultura também vai alterando esse desenho da criança, porém, os traçados são os mesmos. Então, ela passa a combinar alguns traçados, como esses daqui, por exemplo, né? Esses traçadinhos aqui também. Então, a gente vem aqui da garatuja, vai para o gancho, da gota para o círculo para o triângulo e quadrado. A partir desse triângulo, quadrado, círculo, a criança maior é capaz de fazer o mundo que ela vive. Porque quase tudo o que ela vê tem essas formas. Então, ela vai começar a criar e lidar com a sua simbologia. A simbologia da sua cultura e a simbologia pessoal. Tá? Esse é o coração do trabalho do externo, que é chamado de formulação. Então, são fórmulas, tá? E o trabalho de quem tem um ateliê como o Clorier é estudar essas fórmulas de cada pessoa. Daí, tá? Denominei de desenho ancestral. O Arno chama de formulação, porque é uma fórmula, e de fato é. Eu lido com esse nome desenho ancestral porque eu já tinha uma pesquisa com desenhos rupestres. Então, os desenhos rupestres, eles são esses desenhos da formulação. Até hoje, as crianças iniciam os desenhos baseados nos desenhos lá de trás, os desenhos rupestres. São muito parecidos. São os mesmos, a mesma grafia. Essa grafia básica, essa grafia primal, essa grafia que vai levar depois as pessoas a fazerem outras coisas de um modo geral. Mas é ela, a primeira ali, é que diz que todo ser humano, nesse sentido, é igual, porque foi gerado da mesma maneira. O desenvolvimento físico de todo ser humano é igual na sua concepção. Desenvolvimento, eu digo, intrauterino, ele é igual. Então, é aí que o Arno chega. Ele vai neste lugar.
E a partir desse lugar, aí, depois a gente pode traçar paralelos com Jung, com Vygotsky, a gente pode traçar paralelos com vários estudiosos que vão depois atestar isso, mas antes de criar a simbologia, antes de ser um símbolo, teve esse movimento orgânico. Tá? Vão anotando aí, porque eu sei que pode aparecer um monte de dúvida aí, eu acho legal a gente conversar. Tá? Então, para um resumão, é óbvio que é um resumaço, gente. A formulação é um estudo que o Arno começa a fazer em 1942, então, ó, tem chão aí na história, né? Ele é empírico, ou seja, ele foi feito ali, na observação atenta do Arno, dos desenhos feitos na frente dele. É um trabalho de pesquisa de populações diversas, portanto, é inerente ao ser humano, não está ligado diretamente à sua cultura e à sua condição física, raça, credo, gênero, enfim. Não tem isso não interfere em nada. Tem uma ligação profunda com a corporalidade, com o desenvolvimento corporal. Então, resumão do resumão do resumão do resumão, a formulação é isso, tá? Ela é inerente ao ser humano, ela é universal, ela é ligada à nossa condição física, e o que é mais legal, que independe de onde você para no seu desenvolvimento físico, você continua fazendo os desenhos do comecinho. Vou dar um exemplo. Nós, do Ateliê Clolier, nesses 13 anos, né, eu digo nós, porque hoje tem vários ateliês, graças a Deus, no Brasil, e eu comecei, depois vou contar a história para vocês. A gente atendeu crianças com paralisia cerebral, adultos com sequelas de AVC, e todas essas pessoas conseguiram e conseguiam pintar no Clolier. O Clolier, ele acolhe todo mundo, não exclui, todo mundo é capaz. Cada pessoa faz o desenho de acordo com a sua condição e com a sua necessidade, tá? Então, ele inclui, tá? Eu vou mostrar para vocês um vídeo, deixa eu ficar ligada aqui no horário, tá? Que vai ilustrar um pouquinho o que eu estou falando. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu tirar aqui. Já vou colocar aqui. Lentidão da internet. Eu tenho um canal no YouTube onde eu tenho uma playlist que chama o Jogo de Pintar. Então, quem tiver interessado, tem muito vídeo lá. Tem 17 vídeos sobre o jogo de pintar, o Clolier, eu trabalho com o Arno. Enfim, tem bastante coisa ali. Tem vídeos mais antigos. Aqui. Pronto. Eita, espera só um minutinho, gente. Eu vou colocar um vídeo do Arno e depois eu vou colocar o do jogo de pintar. Assim eu já coloco os dois, aí eu não interrompo.
Entrou aí? Me dê um joinha aí, Bê. Je suis Arnaud Stern, servant du jeu de peindre. Je vais vous raconter un peu ce que c'est et aussi vous parler de moi-même, vous dire d'où je viens. Je suis né à Kassel, en Allemagne, en 1924. C'est là que s'est passée ma petite enfance. Et puis en 1933, à l'avènement d'Hitler, mes parents et moi, nous avons fui ce régime, nous avons émigré en France. Et depuis lors, donc, j'habite la France, je suis français, et c'est là que je travaille. C'est là que j'exerce ce métier de servant du jeu de peindre, pour lequel j'ai créé un lieu qui s'appelle le Clos-Lieu. Je vais donc vous raconter un peu ce qui s'est passé dans ma vie et qui explique peut-être aussi l'originalité de ce travail que j'accomplis depuis une soixantaine d'années. Lorsque la France a été occupée, nous avons fui la petite ville où nous habitions dans l'est de la France et nous sommes allés d'abord dans la zone libre, dans la zone dite libre, et puis lorsque la menace s'est fait sentir d'être arrêtée dans cette zone libre, nous avons passé la frontière suisse. Ce n'était pas facile, mais nous avons réussi à entrer en Suisse et nous avons été accueillis dans un camp et nous avons passé 3 années dans le camp de travail en Suisse. C'est lors de mon adolescence, donc j'avais entre 16 et 20 ans, et donc cela a remplacé le temps des études. Lorsque la guerre s'est terminée, nous avons été rapatriés, et lorsque je suis revenu en France, c'est sans avoir fait d'études, sans diplôme, sans idée d'avenir, sans aucune préparation à la vie active, la vie professionnelle. On m'a alors proposé un travail dans un foyer pour orphelins de guerre dans la région parisienne. J'ai accepté et je me suis trouvé là face à des enfants. Je n'avais aucune préparation, aucune habitude éducative, pédagogique, et on m'a dit d'occuper les enfants. Il y avait très peu de choses, on ne disposait de rien, la France avait été pillée. Qu'est-ce que j'ai pu utiliser? Qu'est-ce que je pouvais offrir aux enfants? J'ai trouvé des bouts de crayon, il y avait du papier de récupération, j'ai fait dessiner les enfants, et ça, évidemment, ça leur plaisait beaucoup. Et puis, très rapidement, on a fabriqué de la peinture. Et j'ai offert aux enfants l'occasion de peindre. Il fallait créer un lieu pour cela. Et les enfants étaient enthousiastes. C'était une aventure imprévue, extraordinaire. Les enfants ont peint, ils ne voulaient plus faire que ça. Ils voulaient peindre toute la journée. Tous les enfants voulaient participer à ce jeu. Cela était extraordinaire, je l'ai dit, et cela a duré un peu plus que 2 années. Et puis ensuite, lorsque j'ai quitté cette maison, je n'avais qu'une envie, c'est de continuer à faire ce que j'avais entrepris avec les enfants, avec les orphelins dans ce foyer. Alors j'ai créé en ville un atelier qui s'est appelé l'Académie du Jeudi. Pourquoi cette appellation? C'est parce que le jeudi était alors le jour de congé des enfants et on savait tout de suite quand on parlait du jeudi que ça concernait les enfants. En vérité, j'y accueillais des enfants qui avaient le même âge que ceux de la maison d'enfants, mais très rapidement, j'ai compris que cela n'était pas limité à un certain âge, que ce n'était pas seulement des enfants entre 5 et 15 ans, mais que d'ailleurs les enfants ont grandi, ont dépassé cette limite, que c'est accessible et agréable à des personnes bien au-delà de cet âge. Donc j'ai accueilli des personnes plus grandes et aujourd'hui dans le Clos-Lieu, car c'est ainsi que s'appelle ce lieu que j'ai créé, viennent des personnes de tous âges. Les plus petits ont entre 2 et 3 ans et les plus âgés ont dépassé la soixantaine, largement dépassé la soixantaine. Et ils viennent en groupe d'une quinzaine de personnes et dans chaque groupe il y a des anciens, des nouveaux, des grands, des petits.
Et c'est ainsi que cela doit être, bien sûr. Ce ne sont pas des classes, ce ne sont pas des catégories, mais au contraire, des gens venus d'un peu partout qui se retrouvent régulièrement, chaque semaine, une fois par semaine, et qui vivent ensemble ce qui s'appelle le jeu de peindre. Le jeu de peindre que j'oppose à l'art de peindre. L'art de peindre appartient aux artistes, le jeu de peindre appartient à tous les autres. Chacun est capable de jouer dans le clos-lieu, chacun est capable de pratiquer le jeu de peindre, il n'y a pas de don pour cela et il n'y a pas de personnes handicapées ou empêchées. C'est vraiment un plaisir que l'on peut offrir, que l'on peut proposer à chacun. Bom, aí já deu para dar uma geral um pouco do que é. Eu vou colocar um outro vídeo também para a gente ver um pouquinho, e aí eu sigo com a apresentação, tá? Assim, eu acho que ilustra mais. Cadê? Aqui. Bom, esse vídeo, vou mostrar para vocês o que é o jogo de pintar, tá? É um vídeo um pouco mais antigo, mas já dá para ter uma boa noção do que é que a gente está falando para eu poder avançar e vocês terem, para quem nunca viu, quem nunca, enfim, teve a oportunidade de ir a um clolier e tal, vai saber um pouquinho mais.
fechar aqui. Ops. Bom, então esse é o Clolier, esse é o jogo de pintar. Vocês viram em várias sessões, deu para ver detalhes. Eu gosto de mostrar esse vídeo porque ele mostra detalhes de como pintar e tudo mais, né? Então esse é o jogo, tá? Eu vou avançar aqui um pouquinho, já para eu abrir depois para questões. Eu sei que já tem gente aí com dúvidas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente vai sortear 5 e-books hoje, tá? Do meu livro Desenho Ancestral. Quem quiser participar, coloca o nome aqui no chat, o nome e a cidade de onde é, porque no finalzinho a gente vai sortear esses 5 e-books, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu avançar um pouquinho. Então, como a gente viu ali o jogo de pintar, mostrei para vocês os vídeos. Vou contar um pouquinho o que é o jogo de pintar, tá? Por que ele chama jogo? Por que não é aula de pintura? Não é aula de pintura, são sessões, são práticas. É um jogo porque tem jogadores, então os jogadores são de idades diferentes, de condições diferentes, é um grupo heterogêneo, sempre. Dura 1 hora e pouquinho, cada sessão, uma vez por semana, tá? Ele é estruturado, tem essa mesa paleta, tem o pincel de cada cor, tem o pote para colocar água, tem o pote para colocar tinta, tem uma maneira de lidar com esse pincel, tem um modo de misturar a tinta e misturar a água, tem um jeito de ir para o papel, tem toda uma regra que faz disso um jogo, faz com que a pessoa entre no espírito de jogar e pintar, tá? Não é aula de pintura, porque ninguém vai ensinar como pintar, ninguém vai colocar um tema, ninguém vai mostrar como fazer sombra, ninguém fala de linha, de ponto, de reta, de sombreado, de perspectiva, não existe isso. A pessoa vai descobrir esses caminhos por ela mesma. A ideia é a gente proporcionar um jogo para que a pessoa dialogue com o seu desenho ancestral. Como é que esse desenho ancestral se desenvolveu nela? Então, o jogo ele é para isso, tá? Ele só acontece em grupo, não dá para aplicar jogo de pintar individualmente, ele é em grupo, o grupo apoia, o grupo faz com que você se sinta em tribo, isso é importante. Os materiais são compartilhados, existe uma evolução, um vai e vem, vocês viram no vídeo aí, que tem esse vai e vem, tem a convergência, tem a divergência, converge quando vai buscar tinta, pincel, diverge quando vai criar na parede. Na parede você é livre para fazer o que você quiser, no grupo você respeita regras de convívio, né? Então é uma coisa social e ao mesmo tempo individual. É importante que tenha esse jogo o tempo todo. Tá? É uma prática, como eu disse, não é aula, não tem julgamento, então ninguém vai falar como é o seu desenho, se foi bom, se foi ruim, como é que aconteceu, se está bonito, se está feio, isso não existe. Nem o Servan fala, tampouco as pessoas que estão na sessão também não falam. Não tem um tema para se escolher, não coloca-se música, porque a gente quer que a pessoa entre em contato com essa ancestralidade dela, esse desejo interno de expor suas questões, suas simbologias, criar as suas próprias simbologias. A ideia é dar a oportunidade para acessar esses conteúdos aí inconscientes e orgânicos. Qual é o papel do Servan? É de facilitar esse jogo, de deixar a mesa pronta, de deixar a sala pronta, de sempre deixar tudo à mão para que a pessoa se preocupe apenas em pintar. Entre outras coisas, ele também é a alma do negócio, né? Ele é a alma da sessão, tá? O Ateliê Clolier é o espaço, como eu falei, que só acontece o jogo de pintar. Então, é uma sala com 4 paredes forradas de papel craft,
que depois, com o tempo, ela fica toda manchada, assim, ela fica até mais manchada, são as manchas, as marcas das coisas que aconteceram aqui no ateliê, com a mesa paleta ao centro. Essa mesa paleta tem um porquê de estar no centro, ela tem um porquê de ser 18 cores, ela tem uma metragem própria, ela tem um porta-pincéis, tem um tipo de pincel, tudo isso faz parte desse jogo. Tudo isso é importante que seja dessa maneira, para diferenciar de aula de pintura, para diferenciar de trabalho com pintura que a gente está acostumado a fazer. É um outro tipo de coisa, é um trabalho onde cada um acessa esse conteúdo aí que eu falei desse desenho, através da tinta. É só com tinta que acontece, só com o guache, tá? Não é com lápis depois, não é com... É só a pintura, é um jogo de pintar, com tinta. É um lugar apropriado para isso, não tem interferência externa, então não tem janela, não tem nenhum tipo de interferência, ele é muito simples, fácil assimilar, entrou, já viu o que é. Ele sempre é da mesma maneira, então ele é muito legal justamente para questões de autismo, por exemplo, que tem essa necessidade dessa estrutura, né? Outras questões também de saúde mental também requer uma estrutura, um lugar estruturado, um lugar próprio ali que não altera, para que a pessoa se sinta acolhida, para que ela se sinta tranquila, né? Não tem agitação no Clori. O Clori é quase que um estado meditativo, né? E eles têm um material próprio que apoia o ato de pintar da melhor maneira possível. Os materiais são materiais muito bons, os pincéis são pincéis ótimos, para a pessoa se sentir produzindo realmente, né? É como você ir tocar um instrumento. Se o instrumento tiver um bom som, se o instrumento tiver uma boa qualidade, você realmente se empenha em continuar. Então, a ideia do ateliê, ele é sedutor nesse sentido, para fazer a pessoa continuar, porque ela não vai acessar imediatamente esse desenho, né? A gente, ao longo da vida, cria camadas, né? Camadas sociais. Na escola, por exemplo, de cara, já tem aquela coisa de desenhar bem, não desenhar bem, desenhar do jeito certo, desenhar do jeito... Isso são camadas que são colocadas e fazem com que a pessoa se sinta aquém, né? Então, essas camadas, elas são mais difíceis de tirar. O Clorier vai tirando essas camadas até a pessoa entrar em contato com o que é dela, de fato. Aqui eu vou mostrar algumas fotos do ateliê ao longo desses 13 anos de trabalho, né? Eu tive o ateliê em vários lugares, eu tive em São Paulo, pelo menos em 5 lugares diferentes, em bairros diferentes, dentro de escola, fora de escola. Montei um ateliê em Clorier em Fortaleza, né? Tem um aqui em Niterói, tem ateliês montados. O ano passado eu montei um em Quito, no Equador, né? Eles montaram lá, participaram do curso, fizeram a formação e depois eu fui para lá para ajudá-los a montar. Ajudei a montar em Valinhos, ajudei a montar. Então, eu dou essa formação e depois eu dou essa mentoria para ajudar a pessoa a tocar e montar o ateliê para ela trabalhar. Tem Valinhos em Itu, nós somos 6 hoje ativos, né? Nesses lugares todos tem gente aí praticando. E a minha ideia, a partir desse ano, né, do ano passado, é ampliar a quantidade de curso para que as pessoas possam montar mais e mais ateliês. Então, para vocês verem, tem gente de todas as idades aqui, condições diferentes, existem desenhos que a pessoa pode ampliar e desenhar grande, né? Crianças pequenas, crianças maiores, adolescentes. Aqui é a estrutura que a gente tem, então essa aqui é a mesa paleta, essa aqui é a parede que eu falei para vocês, e esses são alguns apetrechos para a gente ajudar a pessoa
a se expressar melhor. Então, tem banquinho, tem mesa para colocar o papel, tem escada, enfim, tem vários apetrechos que apoiam a pessoa na condição dela, né? Então, a gente tem os pincéis aqui, tem as taxinhas para segurar o papel, tem garrafas, tem várias coisas aqui, e cada coisa dessa tem um propósito, e nos cursos a gente fala do propósito de cada material certinho, nada está fora, tá? Então, agora eu vou dizer um pouquinho como são os cursos de formação. Eu dou esse curso desde 2016, quando eu retornei à França para pedir ao Arno materiais para eu poder montar aqui, né? Essa já é a próxima turma, vai ser a turma 13ª. Então, é um orgulho já a gente ter 13, né? Tem mais de... Ai, quantos que a gente está? 80? Mais de 100 já. Já, tem mais de 100 pessoas formadas. A gente tem ateliês em São Paulo, Itu, Valinhos, São João da Boa Vista, Quito, Fortaleza, Niterói. Vai ter agora também no Rio, pessoas que acabaram de se formar. A gente vai ter aí uma boa parte, eu acredito que esse número aí vai dobrar no final desse ano, pelo menos, tá? Tem o e-book Desenho Ancestral, que eu fiz em 2010, tem apostilas que eu faço nos cursos, os cursos têm uma apostila para você levar um pouco mais, porque a literatura do Arno, infelizmente, está em francês, em alemão e italiano, a gente não tem literatura em português ainda, então eu criei essas apostilas. Tem alguns artigos, tem um de arte-terapia, quando eu me formei em arte-terapia, eu fiz 2 estudos de caso dentro do Ateliê Clolier. E aí eu montei o curso o ano passado, no final desse ano, eu estruturei o curso da seguinte maneira. A primeira etapa é um curso introdutório, ele é online, e ele é obrigatório para você seguir. Por quê? Porque ele é o basicão. Então, em uma manhã, a gente faz todo o básico, conto toda a história, conto várias coisas, mostro vídeos, mostro como se forma aí a formulação, é um introdutório, até porque tem gente que está interessada mais no desenho do que em seguir e montar um ateliê, por isso que eu criei esse introdutório. Aí a pessoa, se ela tiver o interesse de montar um ateliê e de ser um servant, tem o curso de formação completa, que é híbrido, ele começa online com toda a parte teórica, e aí ele vai para o presencial, que é dentro do Clolier, participando de jogo de pintar, olhando o meu trabalho como servant e observando trabalhos feitos. Então, é importante essa parte presencial, que eu diminuí para 2 dias, porque tem gente que vem de fora, e hoje eu consigo dar essa parte presencial aqui em Niterói, em São Paulo, em Itu, e provavelmente em mais 2 outros lugares que a gente está fechando parcerias aí, tá? E aí, então, a pessoa que quer fazer a formação, ela se inscreve, faz a parte online, e na hora de optar pelo presencial, ela vê qual que fica mais perto para ela ir 2 dias e fazer essa parte prática, tá? É importante que seja presencial. O ano passado, eu abri mão disso na pandemia, fiz online, e as pessoas depois tiveram que fazer a parte presencial, porque ficou faltando elementos. Como aqui no Brasil, as pessoas não têm muita oportunidade de fazer o jogo de pintar, então elas vão ter que fazer em algum momento para poder aplicar a prática, né? Não dá, tem que ter essa parte aí. E hoje eu não abro mão disso, sabe? Aí, a pessoa que se formou e que já tem um ateliê ou que adaptou, eu tenho novos cursos que eu vou lançar agora, a partir de março, que é a adaptação do Clolier para a escola e a adaptação do Clolier para um set arte terapêutico. Tá? Então, esses são cursos novos que eu estou aí elaborando desde o final do ano passado. Eu também dou palestras, workshops, práticas, mentoria e supervisão das pessoas que já têm um ateliê,
até elas andarem com as pernas, e aí, tranquilo. Tá? Aqui estão os contatos, eu acredito que vocês já tenham. E agora a gente vai abrir para perguntas. Olha, até que eu cumpri o horário, hein? Deu uma corridinha, hein? Tem duas perguntas aqui. Tá. A primeira é do Ramon. Espera aí, Betina, abre o teu microfone aí. Pronto. A gente tem duas perguntas aqui. A primeira é do Ramon, que ele pergunta qual é o orfanato. E a segunda pergunta é da Dornelles, né? Se esse slide ele vai ser disponibilizado. E ela está perguntando também se você indica a lista de materiais, números de cores e local de fazer aquisição. E a Lilian quer saber se a gente pode levar essa metodologia para a arte e educação. E se pode, como fazer? Tá. Bom, eu vou ler aqui também aqui o chat. Bom, vou lá, vou responder. Casa da Criança. O que eu tenho, o orfanato lá do Arno é Casa da Criança, tá? Outra coisa importante. Arte e educação, dá para levar? Dá para levar. Eu mesma trabalhei por muitos anos na arte e educação, montando um ateliê dentro de uma escola. Por isso que eu falei, é um curso novo meu, que eu estou criando adaptação, porque o curso de formação, ele é todo centrado em montar um ateliê Clorier. Agora, além disso, depois que você chega nessa fase de aprender a montar um Clorier, aí você faz o curso de um dia para fazer adaptações, aí fica mais fácil, tá? Mas tem que chegar a fazer todas essas etapas, porque aí dá certo, tá bom? Materiais, lista de materiais, eu passo para as pessoas depois do curso, durante a formação, antes eu não passo, porque as pessoas usam as informações de uma maneira não correta. A tinta tem um porquê, o pincel tem um porquê. Então, não adianta eu passar para você a lista, você não vai saber por que você vai usar. Então, durante o curso, na formação, eu passo tudo, ponto a ponto, por que você usa tal, tal e tal coisa, aonde comprar. Eu fechei uma parceria com a Ateliê Quero, a ideia é que eles entreguem todo o material para vocês, todo o mobiliário do Clorier, então você pode adquirir com eles, eles mandam entregar o Brasil inteiro, então isso também já me ajudou bastante. Tem uma outra parceria que eu estou aí montando também com as tintas, então a ideia é ter parcerias para entregar para quem quiser montar o ateliê, já ter tudo. Pode comprar fora? Claro, se você tiver condições, compre, faça adaptações, mas tem um porquê de cada coisa, e isso é importante, e isso eu falo no curso de formação, tá bom? Essa pergunta também, que tinta que é usada, é guache, tá? Os pincéis, do mesmo tamanho? Sim, mas a característica e o porquê que se usa, no curso eu falo. Pode montar um ateliê Clorier onde tem outras informações na parede? Não, não dá. Não dá. Infelizmente, não dá. O que dá para fazer são adaptações. Então, aí eu falo de adaptações mobiliárias. Dá para fazer. Dá para colocar, o Ateliê Quero, inclusive, está trabalhando com a gente para fazer essas adaptações para paredes que têm informação, para a gente fazer a caixa do Ateliê Clorier, tá bom? É cobrado mensalidade. Quanto? Isso daí a gente tem que fazer pesquisa de preço por cidade, tá? Cada cidade tem um valor diferente. A pessoa tem liberdade para pintar, mas tem análise de evolução para ele? Não. A análise que tem, se é que a gente pode falar de análise, não tem análise do desenho, tá, gente? Os desenhos, eles ficam dentro do ateliê. Por quê?
porque o importante é o processo e não o produto final. Se essa pessoa leva o desenho para casa, ela certamente vai julgar e vai analisar, tá? E a gente quer exatamente o contrário. A gente quer tirar as cascas da pessoa. A gente quer tirar esse excesso de análise, de autojulgamento, de julgamento. Então, essa é a ideia do Clolier. Por isso que eles ficam com a gente. E muita gente me pergunta, mas você analisa? Você dá devolutiva? Eu não dou devolutiva de desenho nenhum. Mas a gente tem conversa com as pessoas. Então, de quando em quando, a gente marca a conversa, a pessoa me diz o quanto ela melhorou, o quanto ela conseguiu se expressar em tal coisa. Muitas vezes ela leva questões que ela produz dentro do ateliê para arte-terapeutas, para terapeutas, entendeu? É um lugar onde ela trabalha a expressão e depois ela pode analisar em outros lugares, mas ela não leva o trabalho para alguém analisar. Isso não acontece, tá? E é importante que não aconteça. É importante que aqui seja um diário, tá? O que tem na parede atrás do papel pardo? É uma taxinha que a gente fixa, tá? O papel pardo tem uma subparede que a gente faz. Tem a possibilidade... Não, que perguntou se descarta os trabalhos depois, se joga fora. Não, não descarta, não. Esse trabalho, ele fica com a gente. Ele faz parte do nosso estudo. A gente estuda bastante. E outra, eu tenho que conhecer a pessoa que vem pintar. E eu só vou conhecer essa pessoa através da produção dela, porque eu não tenho conversa com ela. Então, eu vou conhecer a expressividade dessa pessoa a partir do que ela produz. E aí eu vou poder ajudá-la a continuar. Como é que eu vou ajudá-la a continuar? Com o material que ela precisa. Sabe? Não analisando. Tem a possibilidade de ser em Brasília presencial? A gente procura espaços. Se a pessoa tem uma sala que dá para a gente montar um ateliê, é só conversar com a gente e eu vou até lá. Tem que ter um número mínimo de pessoas para fazer o curso, obviamente, para bancar a ida até lá, né? Mas tem sim, tá? Tem estudos na melhora dos participantes? Tem sim. Na verdade, não tem um estudo acadêmico nenhum, tá? Porque o Arno não é um acadêmico. Eu tenho estudos do que eu acompanhei dentro com o meu olhar de arte-terapia, tá? Não é do Arno, é o meu olhar. Então, isso eu tenho. Tá? Eu tenho 9 meses que eu acompanhei, semana a semana, 2 pessoas, um autista e uma pessoa que teve um acidente cerebral, né? E que teve uma sequela e tal. Eu acompanhei essa pessoa por um bom tempo dentro do ateliê. As regras do jogo são explicadas no primeiro encontro para a pessoa? Não, elas são vistas. Tudo no ateliê é aprendido através da experiência. A experiência é importantíssima. Eu não antecipo a experiência de ninguém, tá? A turma do jogo de pintar tem que começar junta? Não, não precisa começar junta. Mas, a partir do momento que a pessoa entrou naquela turma, ela vai seguir com aquela turma. Tá? No meu caso, no Ceará, vou ter que esperar. No Ceará, tem em Fortaleza, tem um ateliê, Clolier, dentro do IPRED. Aí dá para fazer o curso e depois a gente vê como faz a parte prática, tá bom? O que mais? O que mais? Instruções. A professora Luciane que acompanha. Ela acompanha, né? Porque ela é responsável pelo ateliê lá, então você pode ver com ela depois, tá? Comercialmente falando, é lucrativo? Adriana, você é da arte-terapia ou não? Você veio da... Qual o dia do curso introdutório? Eu já vou falar.
Comercialmente lucrativo é relativo, tá? É como falar assim, eu vivo disso, entendeu? Eu vivi disso por um bom tempo. Então, é relativo, né, gente, o lucrativo. Né? Eu tenho que ser remunerada por aquilo que eu faço. Né? E é a mesma coisa um arte-terapeuta, um arte-educador, é na mesma linha, tá, gente? Qual seria a média de custo inicial para abrir um ateliê? A gente está avaliando isso também, viu, Diana? Porque com a entrada do ateliê Quero facilitou bastante. Porque antes a gente tinha que pegar vários profissionais e isso ficava até inviabilizado. Agora já está melhor, sabe? Mas a gente ainda está fazendo levantamento de custo. O ateliê Quero está fazendo esse projeto, tá bom? Eu posso fazer parte da prática, a parte prática em Fortaleza? Pode sim, dá para fazer. A gente depois tem que conversar, eu tenho que ver como é que está lá o ateliê, porque é um ateliê híbrido, ele tem outras coisas também que acontecem lá dentro, então, mas a gente pode ver isso, sim. O dia do curso introdutório. Eu não vou só vou colocar o dia, mas eu vou colocar o link também, porque hoje encerra a inscrição com desconto, tá? O curso vai ser dia 4 de março, de manhã, das 9 até a 1, tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês. Espera aí, deixa eu pegar aqui. A Dona já fez inscrição. Eba, bem-vindo. Os benefícios são visíveis logo nos primeiros meses? Sim, nos 3 primeiros meses você começa a perceber, algumas pessoas mais, outras menos. Depende da quantidade de camada de coisas que a pessoa tem. Tem interesse em levar as pessoas que não têm acesso. Perfeito, então, Alessandra, perfeito. Porque lá em Fortaleza, por exemplo, é assim. É dentro do Instituto da Primeira Infância, crianças que estão abaixo da linha da pobreza, crianças que são subnutridas. Então, esse é um trabalho muito legal, que dá para fazer com ONGs, que dá para fazer em locais com populações desfavorecidas, é um trabalho bem legal. E também é um trabalho que dá para ganhar, sim, porque as pessoas pagam para fazer isso, né? Então, dá para trabalhar as duas coisas. Vocês ajudam no marketing? Sim, sim. Você pode ver, tem uma página no Instagram que chama Jogo de Pintar na América Latina, tá? Ali tem onde tem ateliê, a gente está criando um site também, todo mundo junto, para um ajudar o outro, porque é desconhecido. Então, eu tenho um canal no YouTube que facilita para quem está montando um ateliê. Então, as pessoas, mas o que é isso? Olha esse vídeo aqui no YouTube, você já vai ver. Entendeu? Então, a ideia é essa rede aqui, tá? E o curso, eu também dou direcionamento de como abrir, como abordar os pais, como trabalhar isso na cidade, tá? Esse curso de adaptação à arte e educação, pode fazer só ele? Não, tem que fazer todo antes e depois faz a adaptação, tá? Para vocês entenderem o processo todo e a adaptação. Deixa eu pegar aqui o link. Do curso introdutório, já vou passar para vocês. Eita, que tá lento o negócio hoje. Tem mais alguma questão? Alguém quer fazer alguma... Tá certo, Anne. Muito obrigada, viu? Participe mais vezes, venha quando puder. Será muito bem-vinda, viu? Agradeço a você também, tá? Até Obrigada. mais. Até. Tchau. Tchau. É uma pintura livre, então? Sim?
o participante pinta o que ele quiser, é livre, tá? Vamos fazer o sorteio, né, gente? Né? E a foto, vamos tirar uma foto aí, todo mundo? Gente, deixa eu falar uma coisa. A parte teórica, todo esse curso, só eu sou habilitada na América Latina a dar esse curso, tá? Então, a parte prática, você pode ir até um ateliê e fazer a parte prática, mas toda a teoria e todo o embasamento dessa prática do jogo de pintar, só eu tenho habilitação para isso, tá? Então, tanto é que eu fui para Quito, porque lá não tinha ninguém, já tenho Montevidéu, já tenho outras coisas para dar, porque as pessoas aqui na América do Sul têm essa dificuldade, claro, não dá para a gente ir para a França aprender, né? Já complicado, né? Sobre investimento para montar o ateliê, poderia mais ou menos citar alguma margem de valor? Gente, varia muito de lugar para lugar. Desculpa, não é que eu estou sonegando informação, não. É que, por exemplo, em Fortaleza, a gente teve uma mesa que custou R$ 500. Em São Paulo, o cara me cobrou 2.500. Você entende? Mas aí a gente achou por outro lugar. Então, depende, né? Depende do material, depende da cidade. O jogo de pintar assemelha ao método IMA? Não. Ele tem a diferença, porque ele é um jogo. Né? O jogo de pintar, ele é um jogo mesmo, ele tem uma estrutura de joguinho. Né? Pode fazer isso, para fazer isso. Sabe como tem? É que nem você falar da soul colagem, a soul colagem e a colagem. Você vai falar, são parecidos? São parecidos. Só que a soul colagem é uma estrutura que é diferenciada para chegar em determinado lugar. Né? A colagem tem outras características para você chegar em outros lugares. Então, tem uma estrutura da soul colagem que é diferente da colagem. O jogo de pintar tem uma estrutura de jogo de pintar que é diferente de uma técnica de pintura livre. Tá? Vamos lá. Como é que a gente vai fazer aqui? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu pegar aqui o nome de todo mundo. Vou colocar a numeração, daqui vocês colocaram os nomes, então a gente colocou 1, 2, 3 tal, e a gente vai pelos números, tá bom? Então, B, você tá com a listinha aí? A B tá na sala aqui do lado, tá, gente? Só para abrir aí para vocês. E aí, você colocou o número de todo mundo? Tá. Então, leia o número de cada um para a gente entrar naquele sorteador e fazer o sorteio ao vivo para todo mundo ver. Maria Lúcia, de Guaratinguetá, é 1. A Anne, de Belo Horizonte, é 2. Maristela, de São Paulo, 3. Diana, de Salto, 4. Ana Flávia, de Paraibuna, 5. A Maiara, de São Paulo, 6. A Sandrucha, de Brasília, 7. O Ramon, de Petrópolis, 8. Antônia, Antônio Anderson, do Ceará, 9. Lilian Lopes, 10. O Celso, de Campinas, 11. A Maria Lúcia, de Guaratinguetá, 12. Andréia Serrano, de Salvador, Bahia, 13. A Cláudia, de Macatuba, 14. A Aline Queiroz, de Caraguá, 15. A Adriana, de Goiânia, 16. A Priscila, de Salvador, 17. A Mislene, de São José dos Campos, 18. Patrícia Helena, de Taubaté, 19. A Alessandra, de Goiânia, 20. E o Marco Valente, de São Sebastião, 21. Tem mais algum participante que não mandou o nome? Tem o Carlos Dornelles. Carlos Dornelles, 22.
O Carlos é da onde? Beleza? Então, temos 22 pessoas. Vou colocar aqui no sorteador 22 pessoas, tá? 23, porque tem a Anaí. 23? Deixa eu ver aqui, porque eu não estou conseguindo ver quantas... Ah, tem 24. Tá certo. Tá certo. 23 pessoas. Podemos? Eu vou pegar aqui o sorteador. Compartilhar aqui. Pronto, todo mundo está vendo aqui o sorteador? Beleza? Ó, 23 pessoas, certo? Ok? Então, vamos lá, sortear agora. Tcharam! Número 5, tá? Já ganhou. Voltar para o sorteador. Vamos lá. Como são 5, o número 16, tá anotando aí, Bê? Sim. Né? Número 22. Número 21. E o número 1. Foi isso? Fiz 3? Fiz 4 ou 5? Já tenho 5 aí, Bê? Tem. Beleza. Só falando quem ganhou. Tá, peraí. Deixa eu interromper aqui. Pronto. Então, vamos lá. Os ganhadores são a Maria Lúcia, de Guaratinguetá, a Ana Flávia, de Paraibuna, a Adriana, que era o número 16, de Goiânia, o Marco Valente, de São Sebastião, e o Carlos Dornelles, do Ceará. Legal, gente. A gente vai enviar isso por e-mail para vocês, tá? Tem alguém aqui perguntando sobre o certificado. O certificado, eles vão estar disponíveis nessa semana, tá? Pela plataforma Even. Vocês vão receber um e-mail da plataforma, então fiquem ligados em spam e tal, que na plataforma vai estar lá o link, vocês clicam no link e baixam o certificado, tá bom? Para quem ganhou o livro, a gente vai mandar o livro. Para quem quiser se inscrever, se inscreva, então, aproveita a promoção de hoje, tá? Tá aqui, e nós vamos fazer a foto. Vou colocar aqui de novo, tá? Bora lá, vamos abrir aí as câmeras para fazer fotinha. Deixa eu fechar aqui. Pronto. 1, 2, 3 e sorria. Tirar mais uma. Vamos lá. Joia, gente. Muito obrigada a cada um de vocês. Espero vê-los no curso, quem tiver interesse. Eu estou à disposição, eu e Betina, para quem quiser mandar mensagem, enfim. Estamos aí, muito obrigada. Sigam a gente nas redes sociais e também no YouTube. Tem sempre vídeo novo sobre arte terapia e sobre o jogo de pintar. Tá bom? Gratidão, uma excelente noite
ótimo final de semana para vocês, viu? Tchau, gente. Obrigada. Tchau, muito Obrigada, Soraya. Obrigada. Obrigada. Eu fui Obrigada, uma boa noite. acompanhadora. Obrigada pelo livro. Tchau, obrigada. Tchau, Gratidão. obrigada.